Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Aqui, Pastor Daniel chegando para mais uma semana de bênção, hein? Semana de milagres, semana de vitória. Começamos mais um mês, já estamos no 5º mês deste ano de 2025 e olha, hoje já é dia 5, seja bem-vindo, que esta semana, que esse dia de hoje seja muito abençoado aí para você em nome de Jesus. Segundamos e claro, segundamos com a palavra de Deus. Eu tenho aqui algo especial para tratar com você, algo que nós já havíamos, debatido há algum tempo atrás, mas eu gostaria de trazer para você, acredito que você já deve ter visto aí o tema de hoje. O nosso tema é: você é filho de Deus? Diga para mim, você se considera um filho ou uma filha de Deus? Vamos analisar isso na palavra de Deus, porque existe um segredo aqui muito importante para nós, que nós devemos não só, claro, analisar, mas nós devemos viver, devemos colocar em prática em nossas vidas. Ontem, inclusive, estava trazendo esse tema na nossa igreja e eu debatia sobre ele com os irmãos. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14. O texto ele vai dizer o seguinte assim para nós, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos lá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso a pergunta: você se considera um filho de Deus? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que o filho de Deus ou a filha de Deus são aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus. Se nós não estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, e quando falamos de ser guiados, estamos falando de, se você não se deixa ser levado pelo Senhor, logo você não está sendo filho ou filha dele. Imagine que você vai num lugar desconhecido, um lugar totalmente novo para você. Geralmente, quando as pessoas elas vão a passeio, quando elas vão tirar férias e elas vão para alguma zona de mata, ou vão fazer uma trilha, ou ainda que seja, vai passear numa praia. Geralmente existe a pessoa local, e nada melhor do que o guia local para poder te levar nos lugares mais interessantes, os lugares mais chamativos, os lugares turísticos. E geralmente, se você vai por conta própria, nem sempre você vai ter condições de explorar os melhores lugares, Se você não tem ali um roteiro, se você não tem ali um guia, um direcionamento para você ir, você pode ir talvez num lugar muito bonito e talvez não explorá-lo como deveria. Quando nós falamos, de permitir o Senhor ser o nosso guia, é você entender que quantas vezes, talvez, você deixou de ser guiado pelo Espírito de Deus, quantas vezes você talvez impediu o Senhor de se manifestar na sua vida, porque você talvez foi guiado por sentimentos, guiado talvez por emoções, mas a palavra de Deus ela diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra de Deus ela está dizendo para mim, para você, que logo seremos filhos de Deus quando permitirmos que Deus nos guie. Muita gente bate no peito e diz: não, pastor, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, mas não é guiado por Deus. Está se deixando guiar pela emoção, pelo sentimento, raiva, tristeza, angústia, está se deixando levar pela ansiedade, está se deixando levar por muitas outras coisas e Deus não está podendo nos abençoar. Por quê? Logo, que eu não sou dirigido por Ele, que eu não estou sendo guiado por Ele, eu vou ser guiado por qualquer outra coisa. Então a palavra de Deus hoje para mim e para você é: devemos permitir Deus guiar as nossas vidas. Todo mundo gosta de dizer, sou filho de Deus, mas a Bíblia ela diz que ser filho de Deus não é só falar. Ser filho de Deus não é apenas abrir a boca, encher o peito e dizer eu sou.
é viver de um jeito diferente, é ser guiado pelo Espírito. Você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, ser guiada pelo Espírito. E tenha certeza que o Senhor então vai te abençoar. Hoje, Deus quer abrir o seu entendimento para que você viva como um verdadeiro filho, como uma verdadeira filha. Siga a direção do Espírito. Antes de mais nada, se achega diante de Deus. Quantas vezes você tem ouvido nós falarmos sobre isso? Se achega diante de Deus, peça a direção ao Senhor. Você talvez não sabe o que fazer, talvez você se encontra perdido. Pastor, estou chateado porque a minha vida não muda, porque as coisas para mim não melhoram. Estou chateado, pastor, porque as coisas para mim não estão acontecendo. O que eu tenho que fazer? Se colocar diante de Deus. É se colocar diante daquele que conhece todas as coisas. Se colocar diante daquele que sabe todas as coisas. É colocar a vida diante daquele que pode mudar todas as coisas. Se existe alguém que pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida, uma sentença que foi liberada, que foi decretada contra nós, esse alguém é o Senhor. Então é importante você se apegar à palavra, é importante você crer no que o Senhor Deus está lhe entregando e então confiar até o fim. Nós comentávamos, até essa semana a respeito do que diz 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 em diante. A palavra vai dizer que o profeta Eliseu se achega àquela mulher, a sunamita. Lembra? Aquela mulher que ela tinha um filho, o filho morreu, ela colocou no quarto do homem de Deus, foi então pedir para o seu marido, preparar alguém para ir com ela até a casa do homem de Deus. O marido diz, mas não é sábado, em lua nova, o que você vai fazer lá? E ela diz, tudo vai bem, ela vai até a casa do homem de Deus, ela então se achega ao homem de Deus e diz, eu não te pedi filho, eu não te pedi nada, o senhor disse que Deus me daria, agora meu filho está lá morto. O homem de Deus manda que o seu moço vá à frente, manda colocar o bordão sobre o menino, não acontece nada, o homem de Deus vai e a Bíblia diz que o milagre acontece, o menino ressuscita. A palavra diz que esta mesma mulher, o mesmo profeta, se achega a ela e diz, mulher, arruma as tuas coisas, pega aqui a tua família e sai desta terra, porque Deus vai mandar uma grande fome para cá. A mulher não pensa duas vezes, ela é dirigida, ela é guiada, ela ouve a direção e ela sai sem questionar. E muitas vezes nós temos questionado o agir de Deus na nossa vida. Quantas vezes talvez nós temos questionado, mas por quê? Ou ela poderia talvez até argumentar, eu sou rica, eu tenho dinheiro, eu tenho condições, por que eu vou sair daqui? Por que eu vou deixar as minhas terras? Por que eu vou deixar as minhas posses? Não, eu posso comprar, o homem de Deus, ainda bem que você veio antes, porque agora eu posso ir lá e comprar as coisas para trazer suprimento para cá, mas não. Ela não se deixa levar pelo orgulho, ela não se deixa levar pela vaidade, mas ela ouve a direção de Deus. O que Deus está pedindo para você hoje é, permita ser guiado por Ele. Você vai ver a continuidade da história, depois de 7 anos, a mulher passou 7 anos na terra dos filisteus, ela volta. Quando ela volta, o coração dela está, eu vou reivindicar as minhas terras. Quando ela volta e ela vai falar com o rei está falando com Geazi, um moço lá do homem de Deus. E o rei está perguntando, Geazi, quais são mesmo os grandes feitos que Eliseu fizera? E Geazi se lembra exatamente do caso da sunamita e do seu filho. E ele começa a contar quando a mulher chega. Quando ela chega, Geazi fala, ela aí, é ela e o filho dela, são essas pessoas aí. E o rei então pergunta para a mulher confirma a história, e o rei então diz para a mulher, aqui está o meu eunuco, ele vai te devolver tudo o que é seu. E desde o dia em que você saiu daqui até os dias de hoje, serão devolvidos tudo aquilo que você deixou de ganhar. Olha só, como Deus é maravilhoso. Deus, ele não faz nada por um acaso. O que parecia uma maldade lá no começo, agora nós vemos o milagre de Deus. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de ser dirigido por Deus. Não tenha medo de ser guiado pelo Senhor. Não tenha medo de deixar Deus estar à frente da sua vida. Não tenha medo de permitir que Deus controle todas as ações. Por quê, pastor? Porque Ele é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aquele que começou uma boa obra, Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai terminar na tua vida, em nome de Jesus. Então, pega esta palavra, segura esta palavra, permita o Senhor guiar você, lembrando que Romanos 8,14 está dizendo para nós, pois todos os que são guiados, sem exceção, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E pode ter certeza que todos os filhos de Deus, consequentemente, são abençoados pelo Pai. Deus, ele diz, se nós, seres humanos, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, mesmo sendo maus, imagine Deus que é bom.
o tempo todo. Que Deus possa te abençoar hoje, que a sua semana seja abençoada e iluminada com a graça de Deus. Eu quero orar por você, apresentar você, o seu dia, a sua semana diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu venho agora neste momento de oração apresentar, Pai, a vida de cada pessoa que ora comigo. Esta minha irmã, este meu irmão, estamos começando a semana, Senhor. Estamos começando, meu Deus, mais um dia. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor ilumine a vida destas pessoas. Eu não sei em que situação esta pessoa se encontra. Eu não sei, meu Deus, o que esta pessoa necessita viver hoje ou viver esta semana. Mas, Deus, eu apresento a vida dela diante do Senhor. E, Pai, pedimos a Ti em nome de Jesus, Senhor, guia os nossos passos. Guia, Senhor, seja o nosso direcionador. Seja, meu Deus, aquele que estará à frente, aquele que estará nos guiando, nos levando aos lugares maravilhosos que o Senhor tem, meu Deus, para cada um de nós. Pai, que o Senhor ilumine o entendimento destas pessoas e, Pai, que ela possa caminhar na Tua palavra, vivendo os Teus propósitos em o nome de Jesus. Pai, eu me levanto contra todo mal que vem colocar a insegurança, a incerteza, o mal, meu Deus, que vem tentar atrapalhar o agir do Senhor na vida desta pessoa. Eu digo a você agora, o diabo, pega agora o que é teu, o teu mal, toda a tua maldição e deu fora. Saia da vida desta pessoa, solte a vida dela agora, em o nome do Senhor Jesus. Poder de Deus, que a graça do Senhor esteja com ele, com ela, e que esta pessoa seja feliz, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Senhor, venha estar no controle das ações das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Deus esteja no controle, nas ações, na direção da sua vida e que você seja mais do que abençoado, tá bom? Estamos ficando por aqui, guarda esta palavra no seu coração, lembrando, você quer ser guiado por Deus? Você quer ser filho de Deus? Então permita ele te guiar, permita ele te dirigir, permita ele te levar para onde ele quer, em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira para você. A gente se vê amanhã, em nome de Jesus.